Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado e estamos na leitura da Bíblia, 1 Reis 13. Profecia contra o altar. Por ordem do Senhor veio um homem de Deus, de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar. Por ordem do Senhor: Altar! Altar! Assim diz o Senhor: um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia ele deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se partirá, e a cinza que está sobre ele se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, ele estendeu a mão, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então o altar se partiu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra. Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viestes. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido, a Betel. O profeta é morto por um leão. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: Selai o jumento para mim. E eles selaram o jumento, e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: Sou. Então ele lhe disse: Acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: Eu não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa. Tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viestes. Mas o outro lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim, o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltastes, comestes pão e bebeste água no lugar em que te havia falado. Não comas pão, nem bebas água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele, e ele se foi. Mas um leão o atacou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Então eles foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dito. E disse a seus filhos: Selai o jumento. Eles o selaram.
Chegando lá, ele encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro e choraram por ele, dizendo: Ah, irmão meu. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus. Colocai os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os santuários dos altos que estão nas cidades da Samaria. E Jeroboão não deixou o seu mau caminho, nem mesmo depois dessas coisas, mas voltou a estabelecer dentre todo o povo sacerdotes para os altares das colinas e consagra qualquer que quisesse ser sacerdote dos altares das colinas. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que resultou na sua destruição e extinção da face da terra. 1 Reis 14. Aias prediz a ruína da dinastia de Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu, e Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e vai falar com ele. Ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aias. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: A mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Tu lhe falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Quando Aias ouviu os passos dela entrando pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te exaltei entre o povo e te constituí líder sobre o meu povo Israel. E tirei o reino da família de Davi e o dei a ti, mas tu não tens sido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira e virastes as costas para mim. Por isso eu trarei o mal sobre a família de Jeroboão. E de Jeroboão exterminarei em Israel todo homem, escravo ou livre, e lançarei fora os remanescentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que seja aniquilado. E aquele que for de Jeroboão e morrer na cidade, os cães o devorarão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, só este será sepultado, porque dentre os da família de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão neste dia. Quando será? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel como se agita a cana nas águas. Ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais, e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus postes sagrados, provocando a ira do Senhor. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. E quando chegou à entrada da casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme a palavra do Senhor, que ele falará por intermédio de seus servos Aias, o profeta.
Quanto às demais realizações de Jeroboão, como guerreou e como reinou, tudo está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e ele descansou com seus pais e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. Roboão, filho de Salomão, ele reinou em Judá, e ele tinha 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. A sua mãe era amonita e se chamava Naama. Judá fez o que era mal perante o Senhor. E pelos pecados que cometeu, ele provocou seu zelo mais do que fizeram seus pais. Porque também edificaram altares nas colinas, colunas e postes sagrados sobre todo o monte, debaixo de toda árvore frondosa. E havia também prostitutos na terra. Faziam conforme todas as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado do meio dos israelitas. E no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei entrava no templo do Senhor, os guardas levavam os escudos, depois os devolviam à sala da guarda. Os demais atos de Roboão e todas as suas realizações estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamã. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche seus olhos para que possamos finalizar a leitura dessa Bíblia com o Pai Nosso. E antes eu quero dizer que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, os seus filhos, a sua paz, o seu trabalho, que Deus abençoe a nossa nação. Feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e vamos juntos orar, rezar ou chamar o nome que você quiser dar para o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Confiamos em Ti, Senhor. Amém.